Olá pessoal, essa é uma das atividades relacionadas ao projeto de extensão do 8º semestre, em que a turma como um todo realizou diversas atividades e uma delas é essa caminhada referente à sensibilização para a doação de órgãos e tecidos para transplantes, em que o principal recado é a gente dizer para as pessoas que conversem sobre isso em casa e comuniquem sua família se você é um doador de órgãos. Isso vai facilitar uma decisão difícil que a gente pode ter que enfrentar durante a nossa vida. Olá pessoal, meu nome é Laís, sou acadêmica de enfermagem do 8º semestre e na tarde de hoje a gente está aqui conversando com a população a respeito do tema doação de órgãos, né? É um tema que é bastante abordado na graduação, pois nós, futuros enfermeiros, vamos precisar bastante disso no nosso dia a dia, né? Ter essa conversa mais humana com os familiares, fazer eles compreender sobre esse tema que na hora da dor muitas vezes é incompreendido, né? E a nossa vontade hoje aqui é deixar claro para a população que a gente não quer convencer ninguém a ser ou não um doador, mas sim deixar claro para o seu familiar em vida qual o seu desejo, de ser um doador de órgãos ou não. É muito importante essa conversa ainda em vida, né, Gabi? Porque acaba trazendo a família pro desejo que ele tem. Muitas vezes naquela hora de dor a gente não nem se sabe, recorda, né? não se lembra. Não existe documento, não existe registro legal que possa sobressair a vontade do familiar. Então é importante deixar claro para o seu familiar, sim, eu quero ser um doador. Eu me chamo Karen Gross, eu sou médica, faço parte da equipe CIDOT, que é uma equipe interna de dentro do hospital, justamente para organizar e dar assistência para todo o processo de morte cerebral e de doação de órgãos. Olá, meu nome é Tanise, eu sou enfermeira e sou coordenadora da CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. O assunto de doação de órgãos é um assunto que nos mobiliza muito, até pega o emocional mesmo, porque é um ato muito nobre, que a família, diante de tanta dor, de tanto sofrimento, eles conseguem ter essa decisão ainda de ajudar outras pessoas e outras vidas. E a gente que acompanha isso de perto, nós nos sensibilizamos muito com esse momento que é um ato de pleno amor. A captação de órgãos, a morte cerebral, ela é uma situação com várias etapas que são bastante delicadas e complexas. A principal dúvida que as pessoas têm é a diferença entre morte cerebral e coma. A morte cerebral ela é uma situação já irreversível e que esse é o paciente que é apto a doar os órgãos. E nesse processo todo, nós obedecemos normas e protocolos internacionais, ou seja, para a família ter clareza e segurança de que o paciente realmente esteja em morte cerebral. Uma vez detectado, então, a morte cerebral, é quando a gente aborda esse assunto com as famílias, ofertando essa possibilidade de doação de órgãos. Sempre lembrando que quem vai decidir isso é a família. A pessoa pode ter deixado isso documentado, mas é a família que vai decidir. A gente faz um apelo aos jovens para que tragam esse assunto para os pais. A gente percebe que muitas famílias eles escutam as pessoas mais jovens, os adolescentes. Então esse assunto realmente seria muito interessante se todas as pessoas levassem isso em consideração e tocassem esse assunto. Eu vou falar um pouquinho então de como funciona a CIDOT, né, que é essa comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante. Aqui em Santa Rosa a gente faz todo o processo que antecede então a captação. Todos os testes clínicos, testes de imagem, ele é feito por esta equipe, né, que é a CIDOT, e a partir daí, confirmado o positivo então da morte cefálica e a família consentindo a doação, vem a equipe então de Porto Alegre para fazer essa captação de órgãos. Mas todo o trabalho que antecede a captação é feito aqui no hospital por esta equipe que é multidisciplinar, tem médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, toda uma equipe multi que então dá o apoio e faz todo esse processo antes então da captação. A gente teve então a semana que passou a segunda captação de órgãos aqui em Santa Rosa do ano. A maioria dos protocolos abertos então que existem a negativa familiar é por falta de informação ou por falta de conhecimento do que a pessoa gostaria que fosse feito. Então as famílias não consentem
a captação porque não sabem o que a pessoa queria em vida, né? Então eles não têm essa informação e aí acabam optando por não doar. Por isso que é importante comunicar sempre os familiares qual é a sua decisão, porque como a doutora falou, às vezes a gente não quer falar sobre o assunto porque acha que não vai acontecer, né, na nossa família, enfim, e aí às vezes a gente se depara com essa situação e não sabe o que a pessoa gostaria que fosse feito, né? Então é sempre por falta de informação da pessoa em vida que a família acaba negando. E tem aquele bordão que 1 salva 8, né? Então a gente pode salvar em torno de 8 pessoas, né, que pode ser utilizado. Agora, essa última captação que a gente teve foi rins e córneas, então pelo menos 4 pessoas vão ser beneficiadas com esses órgãos que foram captados aqui a semana passada. Uma das coisas que realmente assim as pessoas têm muito medo é que, como existe, por exemplo, no nosso país muitas vezes corrupção, as pessoas têm no imaginário de que possa acontecer isso, que o dinheiro vai sobrepor. Então tem uma lista estadual de espera de órgãos. Essa lista ela obedece 2 critérios, que é o tempo de espera e também de compatibilidade. A gente tem muita clareza e muita confiança porque nós estamos dentro desse processo de que realmente o que vale é esses 2 critérios e não dinheiro ou qualquer outra coisa. Outra pergunta também, outro questionamento que as pessoas têm sempre muito é que qual paciente é candidato para poder doar. Claro que existe uma certa limite de idade, mas isso é muito relativo. Às vezes até um paciente de 70 anos, que às vezes poderia ser considerado como não apto, ele é um paciente que era muito saudável e pode sim doar. Então essa é uma situação que é analisada caso por caso. Esses órgãos, eles são muito preciosos. Eles são removidos com a maior delicadeza, então as pessoas também têm esse outro imaginário de que isso pode ter alguma mutilação, alguma coisa. E não, eles são extremamente bem respeitados e também precisa ser visto tudo antecedente. Aqui, nossa equipe mesmo que já organiza todo a questão de quem é realmente, quais são os órgãos que podem ser implantados com segurança no outro paciente, que ele realmente aproveite isso. É um paciente que está do outro lado, muito doente. Essa família que está doando, ela também quer que esse órgão tão precioso do seu familiar seja realmente aproveitado, realmente tem um longo tempo de vida, né? Que essa é a proposta. A gente não tem como saber quem recebeu os órgãos, né? A gente não sabe porque eles não divulgam. Às vezes as famílias acabam se encontrando. Hoje com rede social, às vezes eles se acham nas redes sociais, mas a gente não recebe, não sabe para quem foi a doação. Hoje, aqui a gente abriu em torno de 13 protocolos e foi efetivada 2 captações. Claro que dentro desses 13 protocolos tem contraindicações. Às vezes a família até autoriza a doação e aí por um motivo ou outro não consegue ser captado, ou pela logística, às vezes não consegue pousar o avião aqui, o tempo está ruim, ou por alguma outra patologia que o paciente tinha prévia. O ano passado também a gente teve mais de 20 protocolos abertos e teve 5 captações efetivas aqui em Santa Rosa. A gente fica muito grato, né, e muito feliz quando acontece um desfecho nessa questão da doação, porque a gente sabe que essa pessoa vai conseguir, né, ajudar, né, no mínimo, vai ajudar uma pessoa ou vai salvar 8, como fala, 1 salva 8. FEMA FM